E vamos para mais uma análise semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo hoje. E se você acompanha esse quadro, na semana passada tu fez grana. Porque na semana passada a gente cravou o movimento do Bitcoin. Essa nossa análise virou até matéria na Cointelegraph. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Analista da BitGet, a.k.a. eu, acerta em cheio queda do Bitcoin que despenca mais de 10%. Caindo para 25 mil dólares. Na análise da semana passada, a gente comentou sobre o rompimento dessa cunha ascendente que baixa, que levaria o Bitcoin para 25.600 dólares, que foi o movimento que aconteceu. O mercado futuro caiu até um pouquinho mais, né? Chegou a 25.300 praticamente, mas a gente acertou em cheio o Bitcoin. Para quem me acompanha nos stories, viu que eu entrei nessa operação shortado, fiz um baita do lucro, shortei Ethereum também. Espero que vocês também tenham conseguido. E para quem viu a análise de altcoins da semana passada, a gente passou mais shorts nas altcoins também. A gente falou de um short de Matite que também atingiu o alvo. Então quem não viu esse vídeo, viu o vídeo do dia seguinte, que é a análise de altcoin, que no caso vai sair amanhã, também conseguiu pegar aquele short. Então parabéns aí para quem foi ligeiro. Mas e agora, cara? E agora? Será que continua caindo? Será que já fez fundo? Bom, eu tenho duas visões aqui para o Bitcoin nesse momento. Eu comentei na semana passada que após essa venda a gente buscaria por compras no mercado spot quando víssemos uma DVAP de compra. O que é DVAP para quem está chegando agora? DVAP é o meu operacional de reversão. Eu sou criador desse operacional, é o operacional que eu utilizo no meu copy trade, para quem me segue no copy trade, e é com esse operacional, utilizando somente ele, que eu consegui o ROI de 130% no último ano, que é o maior ROI da América Latina no copy trade. E como é que funciona a DVAP? Divergência do IFR com volume, alvo de fibra e padrão de reversão. Se você não conhece o operacional, só buscar aqui nesse canal, coloca aí DVAP, que você vai ver como é que funciona, tem vários vídeos explicando, mas agora eu vou analisar alguns pontos que a gente pode encontrar uma possível DVAP de compra, e aí sim a gente vai mudar a mão, a gente vai sair da posição vendida, a gente vai começar a comprar, aí também que eu vou comprar na carteira sem enganação, né, vocês se lembram na carteira sem enganação, a gente vendeu 40% da nossa posição aqui próximo de 29, 30 mil dólares, e quando eu encontrar essa DVAP eu vou voltar a comprar. E onde que essa DVAP pode acontecer no meu ponto de vista? Para mim existem algumas situações agora. Primeiro, o Bitcoin ele se consolidar na forma de uma bandeira de baixa, fazendo o RSI subir lentamente, conforme o preço vai se consolidando, aí ele despenca, volta aqui para a retração de 38.2 e aqui ele faz um fundo mais baixo que o anterior, enquanto o RSI faz um fundo mais alto que o anterior. Só que é uma possibilidade de compra, ok? E a gente compraria aqui buscando o último topo lá próximo de 32 mil dólares. Essa é uma primeira situação. É mais provável acontecer para mim? Não, mas pode acontecer, a gente tem que estar preparado para ela. O que para mim seria a situação mais provável de acontecer? A gente consolidar aqui nessa região de preço, podendo até fazer alguns topinhos um pouco mais altos aqui, uma consolidação um pouco mais ampla, fazendo com que o RSI ele de leve dê uma subidinha também, e a gente venha mais uma paulada, dessa vez buscando aqui a região de 50% de Fibonacci, que se encontra lá em 23.500 dólares. Essa é uma região muito importante que vocês vão ver nos dados on-chain também daqui a pouco. Chegando lá, a gente poderia ver o RSI, ele rompeu o fundo, né? Ele não fazer uma divergência aqui no primeiro momento, mas aí depois a gente vê um fundinho duplo aqui, e aí sim a gente vê uma divergência aqui no IFR, ou seja, um fundo mais baixo que o anterior, enquanto o IFR faz um fundo mais alto, e aqui sim seria uma ótima região de compra, e para mim é a mais provável. Obviamente que ele também pode fazer uma consolidação um pouquinho mais alta, que faria o RSI subir, e quando a gente visse o spike aqui para baixo, a gente já veria a divergência aqui, ou seja, um fundo mais baixo que o anterior no preço, um fundo mais
alto que o anterior no RSI. E essa seria uma opção de compra. Para mim é a mais provável de acontecer, tá? Mas a gente vai ficar de olho em todas as alternativas. E uma outra situação é o preço já de cara, ele consolidar só um pouquinho aqui, já vim buscar a região de 50%, que faria o RSI também fazer o fundo mais baixo que o anterior. Aí aqui a gente vê uma consolidação um pouco mais alta e buscar lá o 61,8 em 21.800 dólares. E aí a gente veria o RSI fazer esse movimento aqui. E aqui a gente veria a divergência, ou seja, o fundo mais baixo, enquanto o RSI faz um fundo mais alto. Então, essa para mim são as 3 opções mais prováveis para o mercado nesse momento. E são em uma dessas 3 opções, qualquer uma dessas 3, eu vou entrar comprado. Eu vou abrir uma posição long no copy trade, porque aí seria uma DVAP, eu abriria compras no mercado spot. A carteira de spot também está no copy trade de spot, só que é uma conta diferente. Mas para quem segue lá. Então é isso que eu estou esperando para o Bitcoin nos próximos dias. Quando esse movimento vai acontecer? Não acredito que seja rápido, porque em todas as situações que a gente viu, a gente precisa de uma leve consolidação. Seja uma consolidação aqui, seja uma consolidação aqui. Mas a gente precisa dessa consolidação, porque é ela que faz o RSI subir. É essa consolidação que é importante para a gente buscar por compras para configurar a DVAP. Eu acredito que ela vai acontecer. Então, por hora, eu estou esperando. Eu mantenho minha posição vendida, tá? Com no vendido. Até o meu short ele ainda está aberto. Eu já tô com um stop gain e um stop loss nele, né? O stop loss, obviamente, não é mais um stop loss, ele já é um stop gain, ele já ficou positivo. Não lembro exatamente o ponto, acho que está mais ou menos por aqui. Ou seja, se o preço subir até aqui, eu saio da minha posição de venda. Então, continuo vendido e estou buscando por compras em alguma dessas situações que eu comentei com vocês, ok? Então nós vamos esperar, aguardar, sem ansiedade, por uma DVAP, para aí a gente entrar vendido, da mesma forma que a gente esperou pelo momento perfeito aqui da venda no rompimento da cunha, a gente vai esperar pelo momento perfeito da compra. Esse é o segredo do mercado, cara. É você saber esperar, é você não ter ansiedade, é você saber que tem momentos que você vai entrar vendido, como a gente fez na semana passada, tem momentos que você vai entrar comprado, como a gente já fez diversas vezes, e tem momentos que você não vai fazer nada, que você vai esperar o movimento acontecer. Esse, na verdade, é o segredo do trade, cara. É você esperar, você ter o seu trade system, você esperar ele acontecer e você não hesitar em entrar na operação. A gente não busca por operações. A gente tem o nosso trade system e a gente espera ele acontecer. A gente espera as operações aparecerem conforme o nosso trade system e não ficar caçando operações. Esse é o segredo para a consistência no mercado. É isso que a gente vai fazer. Novamente, assim que a gente vem operando aqui na nossa análise semanal. Esse é o insight que eu venho passando para vocês desde que a gente começou esse quadro e tenho certeza que quem vem seguindo eles fielmente fez muito dinheiro esse ano, porque eu fiz muito dinheiro esse ano. Então, se você está me acompanhando nas minhas análises, você provavelmente também fez. E agora é isso que a gente vai fazer, a gente vai aguardar rapidamente, vamos dar uma olhada aqui em outros gráficos também que podem ajudar nessa nossa análise, começando pela Nasdaq. Para quem assistiu a análise de 2 semanas atrás, a gente comentou sobre essa DVAP de venda que a gente encontrou na Nasdaq no gráfico semanal, que deveria entregar quedas aqui até a primeira retração, a segunda retração aqui de FIBO 13.995, que também é essa região aqui de último topo. Essa operação está em andamento, está indo muito bem, né? A gente comentou sobre essa entrada aqui, nesse engolfo de baixa, né? A gente falou que tinha 2 padrões de candlestick que confirmavam aqui essa DVAP, que era a estrela cadente. Posteriormente vimos um engolfo de baixa e aqui era a zona de se iniciar a venda, a operação shortada de Nasdaq. Então a gente ainda tem alvos aqui para baixo. Aqui para quem entrou nessa operação, aconselho já proteger aqui esse trade. Por quê? Como é que a gente faz a proteção da DVAP? Vocês se lembram? Só que para rever, né, para quem não se lembra como é que a gente opera a DVAP, a gente pega a extensão de Fibonacci, topo e fundo do padrão que deu a entrada. A gente chegou já aqui no segundo alvo. Na verdade, a hora que a gente chega no primeiro alvo, você já pode proteger a operação 0 a 0. Chegou no segundo alvo, que é uma zona D parcial. Então, aqui seria uma zona D parcial, cravou lá e já está voltando. Então, aqui nesse momento é para a sua operação estar protegida no 0 a 0. E a gente pode tentar levar lá para o terceiro alvo, que é mais ou menos aquela região
que eu comentei anteriormente. Dando uma olhada aqui no ouro, que está com uma correlação muito forte com o Bitcoin esse ano, a gente vê a formação aqui de um ombro, cabeça, ombro, um padrão de reversão fortíssimo, e a gente pode traçar os alvos para esse ombro, cabeça, ombro, topo da cabeça, a mínima aqui do segundo ombro, e essa entrada para mim ela é acionada quando a gente perder aqui esse fundinho. Então a perca desse fundinho acionaria a venda do ombro, cabeça, ombro, e aqui a gente tem o nosso alvo em 166 dólares. Essa venda de ouro, caso ela aconteça, provavelmente ela vai servir de gatilho por conta da forte correlação com o Bitcoin para quedas no Bitcoin. E aí a gente pode pensar aqui nessas duas retrações que a gente já comentou hoje, aqui em 23.700 e 27.200. Então, caso o ouro ele acione a venda desse ombro cabeção, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin aqui nessas regiões ou vice-versa. Caso o Bitcoin chegue aqui nessas regiões, provavelmente a gente vai ver a venda sendo acionada aqui no ouro, uma venda interessante aí para quem quiser operar. Inclusive dá para fazer essa operação na própria Bitget, porque a gente tem o Pax Gold, né, que é a stablecoin atrelada ao ouro aqui listado na Bitget. Vocês podem ver que o gráfico é idêntico ao que eu estava analisando. Então uma venda de ouro acarretaria numa venda aqui no Pax Gold também, um trade interessante a se fazer. Dando uma olhada aqui rapidamente no dólar agora. Nossa, que bagunça de gráfico esse do dólar, né? Vou mudar aqui para o diário, fica mais fácil de analisar. Eu até postei esse gráfico diário aqui no Instagram, que a gente teve aqui um advap de compra no dólar. A gente fez o rompimento do topo anterior e agora está querendo voltar aqui para baixo. É interessante ficar de olho no gráfico semanal aqui do dólar. Caso ele se segure acima de 4,94 até o final da semana, eu acredito que nas próximas 2 semanas daí a gente pode buscar uma alta lá para 5,10. Aqui seria o meu alvo do dólar. Mas isso se ele fechar a semana acima de 4,94. Caso ele feche abaixo, aí provavelmente a gente vai ter aqui um bull trap e ele pode vir buscar uma região de preço mais baixa e até fazer um ombro, cabeça a ombro para buscar um fundo aqui posteriormente, tá? Então vamos ficar de olho como é que vai fechar o dólar durante a semana. Importantíssimo, lembrando que o dólar ele tem forte correlação inversa com o Bitcoin. Então se a gente está falando de alta no dólar, a gente está falando provavelmente de quedas no Bitcoin. E se a gente está falando de quedas no dólar, a gente está falando de possíveis altas do Bitcoin. Então por isso que é importante a gente estar de olho em todos esses gráficos na hora da gente fazer a análise. Agora falando um pouco de dados on-chain, tem alguns dados bastante interessantes para vocês no dia de hoje. Começando pelo gráfico de Open Interest, eu quero mostrar a desalavancagem que aconteceu no mercado com essa queda do dia 17. Dá uma olhada, enquanto o mercado ele estava se alavancando nessa região de topo e o mercado foi desalavancado. Isso aqui é muito importante, tá? Essas desalavancagens são saudáveis para o mercado. É interessantíssimo. Quando a gente vê um mercado com muitas posições alavancadas, fica mais fácil dele ser manipulado. Então, o mercado que ele desalavanca, ele flui de forma um pouco mais natural. E a gente consegue ver essa desalavancagem mais clara em um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso daqui. Esse gráfico aqui, ele mostra o supply dos long term, Esse gráfico aqui, ele mostra o supply dos short term holders, os traders. E quando a gente vê que a maioria dos traders, que hoje detém em torno de 2,3 milhões de bitcoins, quando a gente vê que a maioria dos traders está em lucro, isso é um sinal de venda, como foi, por exemplo, aqui em cima, onde a maioria dos traders estava em lucro, essas barras vermelhas que ela mostram os traders em prejuízo e pouquíssimos traders estavam em prejuízo e depois disso a gente teve uma queda forte. A mesma coisa aqui em cima, pouquíssimos traders em prejuízo e a gente tem a desalavancagem, a queda forte. E aqui novamente a gente tinha uma situação de muitos traders, a grande maioria no lucro, pouquíssimos traders em prejuízos e agora a gente teve a desalavancagem. E dá uma olhada no que acontece quando a maioria dos traders fica em prejuízo, quando esses dois gráficos aqui, o laranja e o vermelho se encontram, né? O laranja é o supply dos traders
E o vermelho é a quantidade de traders em prejuízo. Então, quando praticamente todos os traders estão em prejuízo, a gente tem uma boa zona de compra do mercado. E é mais ou menos o que está prestes a acontecer. Aconteceu novamente aqui na região de fundo, né, que a gente teve ao final do ano passado. E novamente agora com esse spike, com essa alavancagem extremamente grande que a gente viu no dia 17, a gente viu quase todos os traders aqui chegando no prejuízo. Apenas 300 mil dos quase 2,3 milhões de Bitcoin estavam em lucro. Então, se a gente chegar com esse gráfico aqui, provavelmente a gente vai ver esse gráfico ele fazer mais barras aqui nos próximos dias, ou seja, cada vez mais traders no prejuízo, e aí sim a gente tem uma boa zona de compra. E provavelmente esse movimento ele vai se atrelar a uma DVAP de compra, vocês vão ver o andamento nos próximos dias, tá? É bem possível que isso aconteça, esse é um movimento que a gente vai ficar de olho. Agora alguns outros dados on-chain interessantes de se mostrar. Dá uma olhada aqui no Founding Rate, ele conversa bastante com a análise que a gente acabou de fazer. O Founding Rate agora ele está negativo, está bastante negativo, ou seja, os investidores que querem abrir uma posição comprada, um long, terão um incentivo do Founding Rate das corretoras, ou seja, a cada 8 horas eles receberão uma taxa, e não pagarão uma taxa por estarem em uma operação de long. Você pode ver que na maioria do tempo o mercado, o Founding Rate está positivo, ou seja, quem está em posição de long paga para quem está em posição shortada, e no momento ele está negativo, está inverso, ou seja, quem está em posição em long vai ter um incentivo, vai receber taxas para manter essa posição, é uma forma de equilibrar o mercado. E quando a gente passa um bom tempo com o Founding Rate negativo, a gente tem uma ótima região de compra. E repito novamente, assim como a gente viu no outro gráfico, é bem provável que a gente veja com o passar dos dias esse Founding Rate ele ficando cada vez mais negativo, e aí a gente terá uma boa posição de compra. Por hora essa posição ainda não aconteceu, não entrem de forma ansiosa no mercado. Porque toda essa análise pode ir por água abaixo se a gente vê cada vez mais quedas, mais quedas, mais quedas, mais quedas. Eu comentei os cenários mais prováveis de acontecer, que são aqueles três, né, as 3 possíveis compras naquelas regiões, mas enquanto eles não acontecerem, a gente não faz nada. A gente espera acontecer para daí a gente entrar, ok? Isso é muito importante no mercado, por isso que não pode ter ansiedade. E agora o último gráfico que eu quero compartilhar com vocês é o gráfico das puts. Percebam que puts que estavam num prejuízo aí de 10% foram rapidamente... Percebam que puts que estavam num prejuízo aqui de 10% rapidamente foram para mais de 10% positivo, ou seja, saíram de uma zona aqui de loss, foram para uma zona de gain. E quando a gente tem esse movimento muito rápido das puts saindo de uma zona negativa, indo para uma zona positiva, como a gente viu aqui em março de 2023, como a gente viu lá em novembro de 2022, pós-FTX, também costuma ser uma região de fundo. Então tudo indica para mim que esses 3 cenários que eu passei para vocês ali, de uma possível compra em 25.600, ou em, até esqueci quais são as zonas que vão ver, ou em 23.700 ou em 28.200, para mim esses são os cenários mais prováveis e os dados on-chain ajudam a confirmar essa análise. Mas enquanto eles não acontecem, a gente só olha, a gente só observa sem ansiedade. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua mente, tenha mostrado o que é que está acontecendo no mercado, que você tenha tirado bons insights aqui. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixa um comentário positivo aqui pra gente, ajuda bastante, ou um feedback que você queira passar, que coisas que vocês queiram ver nas próximas análises. Amanhã eu tô de volta com a análise de altcoins e semana que vem a gente volta a falar de Bitcoin. Valeu!